Família querida, como é bom estarmos juntos, iniciando um novo tempo na nossa vida. Mais um ano o Senhor está nos dando, 365 novas oportunidades de fazermos diferente neste ano que se inicia. E eu estou muito feliz, particularmente eu estou muito feliz, porque nós juntos vamos estar fazendo o nosso devocional anual, em família, usando esse livro aqui bonito, esse lindo livro do pastor Carlito Paes, As Palavras de Jesus. E hoje, dia 1º de janeiro, nosso primeiro devocional, ele está embasado, ele usa o texto de Mateus 1, versículo 1, um texto que muitas vezes é um capítulo que poucas vezes são utilizados, por falarem de genealogias, um monte de nome, esse que foi filho desse, aquele que foi filho daquele, e qual é o significado, qual é o sentido disso? E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração, usando aqui o nosso devocional. Mateus 1:1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus, ele já começa o seu evangelho narrando as oportunidades que estão para acontecer. Olha só, registro da genealogia de Jesus, o início, como tudo começou. Diversos nomes, são diversas gerações ali que marcaram a sua época, diversas pessoas que deixaram um legado na sua história, diversas pessoas que viveram e morreram pela causa do Evangelho, pela mensagem de Jesus Cristo, essa que chegou até nós aqui, porque estes homens levaram para frente a palavra de Deus. E nós temos agora uma nova oportunidade para vivermos e também continuarmos essa missão que Jesus deixou aqueles homens e também deixou a cada um de nós. E é interessante também lembrarmos que a genealogia dos judeus, por exemplo, representava algo muito importante, que lembravam a cada um deles a sua linhagem, ou seja, a sua identidade, a sua paternidade. Nós devemos saber, eu e você precisamos e devemos saber quem nós somos em Cristo. Nós precisamos saber da nossa identidade e da nossa paternidade. Nós somos filhos, filhos de Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem Ele é e eu sei o que Ele representa na minha vida. A nossa identidade, a nossa paternidade são como raízes nas nossas vidas. São elas que nos sustentam, são elas que nos fazem seguir adiante. Nunca se esqueça que você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Nós somos uma família, nós temos identidade, nós temos paternidade, nós temos uma genealogia. Nós somos uma família para ser e pertencer. Nunca se esqueça disso. Uma outra coisa que nós podemos ver na genealogia de Jesus é a intencionalidade da genealogia. Na genealogia, por exemplo, nós vamos ver que há uma unicidade de fé. Um plano de redenção de Deus para a humanidade. A nossa fé não é fruto do acaso, lendas ou invenções, mas tem raiz e fundamento. Nós estamos fundamentados e embasados em Jesus Cristo. E eu quero finalizar o nosso devocional de hoje, lendo o último parágrafo do texto do pastor Carlito desta semana, que diz assim: começamos hoje um ano novo. E nada melhor do que refletir sobre as nossas raízes. Sua vida é parte do reino de Deus. Esta é a sua identidade. Não viva por si e para si. Viva para o rei e seu reino. E seja instrumento para ampliar esta família, conduzindo a fé à próxima geração. O bastão agora está com você. O bastão está comigo. E juntos vamos correr a nossa melhor corrida no ano de 2023. Eu não sei exatamente de quem é a frase, mas alguém já disse que nós não podemos esperar resultados diferentes agindo da mesma forma. Então que nós, este ano que está se iniciando, possamos tomar atitudes diferentes, termos atitudes diferentes das que tivemos em 2022, porque com certeza colheremos muitos frutos, colheremos muitas bênçãos, porque eu sei que 2023
O Senhor tem algo novo, o Senhor tem algo diferente para mim e para você. Vamos juntos, somos uma família para ser e pertencer. Hoje, por ser domingo de Ano Novo, nós não tivemos o nosso encontro presencial. Embora ontem, na virada do ano, nós nos despedimos em família do ano de 2022, fizemos uma grande festa para receber o ano de 2023, tivemos a celebração da Santa Ceia, foi um tempo muito especial, mas hoje, particularmente, nós não nos reunimos pessoalmente. Mas nem por isso você vai ficar sem a exposição bíblica. Eu quero te convidar a continuar aí neste vídeo, que nós vamos ter uma exposição bíblica no texto de João 4. Acharam aí João 4? A partir do versículo 32, Jesus diz assim: Jesus, porém, respondeu: tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe então Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim, o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós recebestes do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra do Senhor que testemunhava, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse. Ali ficou ele mais 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos visto, ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pai, fala conosco. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração aqui agora, para entendermos a tua palavra e aplicarmos ela nos dias que o Senhor está nos dando, nas oportunidades que estamos tendo agora, Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Falando em oportunidades, vamos continuar falando em oportunidades. Muitas vezes, quantas delas nós temos aproveitado ou não aproveitado na nossa vida? Quantas coisas nós temos que fazer na nossa vida e muitas vezes nós não temos tempo de fazer. Já se pararam, já se pegaram nisso daí? Eu preciso fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo. Não fiz porque não tenho tempo. Não consegui porque não deu tempo. Eu tenho que visitar fulano, não fui porque não tenho tempo. Eu tenho que fazer isso e eu não tenho tempo. Não é isso? A gente não está sempre assim. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a culpa disso tudo, a culpa de nós não obtermos êxito nos nossos planejamentos, nos nossos objetivos, nós não alcançamos os nossos propósitos, porque nós não somos organizados. Isso é falta de organização. Fico feliz que temos 2 ali que trabalham em banco, vão entender muito bem o que eu estou falando. A falta de organização nos leva a não cumprir os nossos objetivos. A falta de organização nos leva a não batermos as nossas metas, a não cumprirmos com aquilo que temos que fazer. Mas vai falar de meta em pleno dia 31/12? A gente acorda cedo, a gente tem que entrar no serviço lá 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, alguns 6 horas da manhã. Isso é uma meta, é um objetivo, tem que chegar lá no horário, porque se não chegar lá no horário, alguma coisa pode acontecer. Antigamente descontava-se no salário, não sei se é isso que acontece ainda, é isso? Então, descontava no ponto lá, Então, assim, tudo na nossa vida são objetivos a serem alcançados. E muitas vezes, quando nós não os abatemos, quando nós não os cumprimos, é por conta da nossa agenda mesmo. Então nós precisamos nos organizar, precisamos organizar o nosso dia a dia, a nossa agenda. Nós precisamos estabelecer objetivos, metas, propósitos, pensar em projetos e correr atrás para fazê-los. O que é triste é que muitos nem projeto têm na vida. Muitos nem propósitos têm na vida, muitos não têm nem ambição na vida. Para muitos, e vocês devem conhecer um monte por aí, se viver está bom,
Se não viver também tá bom, se morrer tá bom, se não morrer tá bom, se tiver dinheiro tá bom, se não tiver tá bom, se tiver emprego tá bom, se não tiver também tá bom. Cara, esse cara morreu e esqueceu, não percebeu que morreu. Só que o cristão, o filho de Deus, tem vida em si. Vocês estão entendendo que nós somos seres vivos, tanto carnal quanto espiritualmente? Então não existe para nós a opção de qualquer coisa está bom. Se nós não estamos cumprindo com os nossos objetivos na vida, os propósitos que o Senhor Deus nos deu, alguma coisa está acontecendo. Nós não podemos viver naquela coisa, né? Se choveu tá bom, se não choveu também tá bom. Não. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito na nossa vida. Se o crente não tem propósito, ele está com defeito. Se o crente não tem propósito, eu arrisco a dizer que ele está em pecado. Um crente que não entende, um crente que vive sem propósito, é um crente que vive em pecado. E eu embaso isso que eu estou falando lá em Efésios 1, versículo 11 e 12. Em Cristo Jesus nós fomos feito herança, predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Então, nós fomos feito herança, de acordo com o propósito dele, de acordo com o propósito do Senhor. O Senhor não nos criou, o Senhor não nos fez simplesmente por fazer. Ele estava lá no céu, lá no Éden. Não tinha o que fazer, eu vou arrumar uns problemas para mim. Vou criar lá Adão e Eva. Já que o céu está muito monótono, o Éden está muito apagadinho, eu vou criar problemas. Não! Deus nos fez com um propósito de o glorificarmos. Ele quis estabelecer relacionamento comigo e com você, né? Então, assim, nós precisamos entender qual é o nosso projeto de vida, o nosso propósito de vida. E o texto continua. Somos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperados em Cristo. E o que significa sermos para o louvor da sua glória? Olha, o que Paulo quis dizer com isso? Significa que o fim da existência humana, o fim da nossa existência é glorificarmos a Deus. Se não o glorificamos, consequentemente, secamos e morremos vazio. E o que Jesus quer nos ensinar nesta noite é que nós glorificamos a Deus quando nós damos frutos. Olha só, é chover no molhado, não é? Poxa vida, essa igreja só fala em dar frutos, o pastor só fala em fazer discípulos, o pastor só fala em evangelismo, o pastor só fala em evangelizarmos e ganharmos a cidade para Jesus, porque esse é o nosso propósito. Jesus disse aos seus discípulos: olhem para o campo, está tudo pronto para a colheita. E o que Jesus está dizendo para nós hoje também é isso. Olhem para a sua cidade, olhem para a sua rua, olhem para a sua casa, olhem para dentro da sua casa. Estão todos prontos para serem colhidos. O campo é o terreno, o campo é o mundo, o campo é o nosso mundo, e a nossa cidade, a nossa rua, o nosso bairro é o nosso celeiro, é ali que nós vamos semear, é ali que nós vamos plantar, é ali que nós vamos colher. Este é o nosso propósito, e a hora é agora. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês estão olhando e dizendo que só daqui a 4 meses é que é a colheita. Jesus está mostrando para os discípulos que eles estão olhando para o normal, para o natural. Mas Jesus, ele não está olhando para o natural. Jesus, lembram-se que esse texto de João 4, ele está falando com a mulher samaritana. E Jesus está mostrando para os seus discípulos, como ele está mostrando para nós hoje, que ele já está plantando e ele já está colhendo naquele momento. Quando ele encontra com aquela mulher, quando ele se encontra com a mulher samaritana, ele já planta a palavra. E ali mesmo ele já colhe, ele não perdeu tempo. Ele não olhou no natural e olhando para uma plantação e falando: não, ainda não está o tempo da colheita. Não, não é dessa forma. Muitas vezes nós estamos agindo assim.
Senhor, eu vou depois. Agora não dá. Agora eu preciso casar para ter filho. Agora eu preciso namorar. Agora eu preciso me formar. Agora eu preciso isso. Agora eu preciso aquilo. A hora é agora. O Senhor está falando para nós, agora é a hora. Nós temos um ano inteiro pela frente. Nós temos novas oportunidades que o Senhor está nos dando. Vocês conseguem entender? Dá para vocês pensarem na nova oportunidade que nós estamos tendo? Talvez há exatamente um ano atrás, quando o Senhor deu esta oportunidade para nós, nós não valorizamos. Talvez nós tivemos 365 novas oportunidades, as quais nós as desprezamos, as quais nós ignoramos. E o nosso Deus, por graça, por bondade, por misericórdia, está nos dando novamente 365 novas oportunidades para fazermos diferente, para fazermos o que nós não fizemos no passado. E graças a Deus, nós estamos tendo essa oportunidade, porque nós podíamos não estar aqui para ouvir o recado dele esta noite. São novas oportunidades. A gente precisa parar de arrumar todo tipo de desculpa possível para desperdiçar as oportunidades que Ele está nos dando. Nós não podemos desperdiçar as oportunidades de o sermos para a glória de Deus, como Paulo acabou de mostrar aqui em Efésios 1, versículo 12. A fim de sermos para a glória de Deus, nós precisamos glorificar ao Pai. Nós precisamos fazer parte deste propósito. Nós somos o propósito de Deus e nós temos o propósito que Deus nos deu. O Senhor está nos dando novas oportunidades, assim como Deus deu para os seus servos, lá na parábola dos talentos. Pensem comigo. Um senhor chamou seus servos e deu os talentos, um para cada um. Pense nesse Senhor sendo Deus. A parábola é uma história que Jesus contava, certo? Para que os seus discípulos pudessem entender um pouquinho o que ele queria falar. Então já vamos direto aqui para a resolução dessa parábola para a gente ganhar tempo. O Senhor dessa parábola, você pode ler lá em Mateus 25, a partir dos versículos 14. O Senhor dessa parábola é Deus. E os servos dessa parábola é a igreja. Somos nós, sou eu e você. Olha o que diz lá no versículo 14. É como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. Deus chama os seus servos e entrega os seus bens. Quais são os bens do Senhor que Ele nos entrega, que Ele nos confia? É a mensagem do Evangelho, é a sua palavra, para que nós a anunciemos. Vamos lá no versículo 26. Um recebeu 5 talentos e ganhou mais 5. Versículo 17, o que havia recebido 2, ganhou mais 2. Versículo 18, o que havia recebido 1, o que ele fez? Está aí na tela? Cavou um buraco na terra, né? E foi lá e escondeu o seu talento. Guardou a sua moedinha lá, guardou aquilo que o Senhor deu para ele. Aí quando o servo volta, vamos lá para o versículo, cadê? 21. Versículo 20, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 e disse, Senhor, me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu Senhor disse, meu servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do seu Senhor. Por fim, olhe, preste bastante atenção no versículo 24 para frente aí. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse, eu sabia, Senhor, que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, recolhes onde não plantastes. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu, eu estou te devolvendo. Olha, o Senhor me deu uma missão para fazer, uma missão para cumprir, mas eu fui incapaz. Então aqui, ó, o Senhor me deu 1, então toma de volta aqui que eu sou incapaz de multiplicar, eu sou infrutífero. E quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus. Olha o versículo 26, o Senhor lhe respondeu, servo mau e preguiçoso, inútil, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei. Devia então entregar meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar teria recebido com juros.
Olha o versículo seguinte: tirai dele o talento e entregai ao que tem 10 talentos, pois a todo o que tem, mais lhe será tirado, lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. Preste atenção no versículo 30. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uau, que doída essa palavra. O servo entrega os dons, entrega os talentos. O Senhor entrega os dons para os seus servos. E um deles a rejeita. Um deles não dá atenção. E a palavra de Deus ela é curta e grossa. E por isso que eu gosto tanto da Bíblia. A gente se identifica. Rola uma química que boa. Porque a palavra de Deus é muito direta. O servo que não frutifica é um servo inútil. A palavra de Deus é muito clara. Só que nós sabemos que o servo, ele é inútil quando ele não se esforça. Ele é inútil quando não quer. Porque voltou. Obrigado, amor. Ele se empenha. Quando nós queremos, nós nos empenhamos. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente precisa de um emprego, a gente vai atrás, a gente entrega currículo. Muitos vêm até para a igreja orar. E quando consegue o emprego, desaparece, some, acabou. É assim que funciona. Muitos precisam de, sei lá, conquistar alguma coisa, precisam de uma cura. Sei lá, vamos lá para a igreja orar, vamos buscar. Se esforça. Mas não está gemendo, não está triste, não está sofrendo com o mundo aí fora, perdido, sem Jesus. Nós não estamos fazendo nada. Nós não podemos continuar assim. O Senhor está nos dando novas oportunidades para fazermos o que nós não fizemos o ano inteirinho. O que o Senhor espera dos seus servos é que os seus servos o glorifiquem dando frutos. Olha o que diz lá em João 15:8. Põe aí, por favor, para a gente ler juntos. O que o Senhor espera dos seus servos é que nós o glorifiquemos dando frutos. Olha lá o que Jesus diz. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus está mostrando. A gente pensa que glorificar a Deus é só vir para a igreja e dar uns glória. Não. Glorificar a Deus é cumprirmos os seus mandamentos, é vivermos uma vida reta, fugiu a palavra, gente, uma vida reta, né? Uma vida correta, uma vida boa diante do Senhor, onde que nada venha nos apontar, mas fazendo o que Ele tem nos mandado a fazer. O Senhor nos chamou para fazermos discípulos, e é aí que entra a nossa retidão. Nós não podemos perder tempo, nós precisamos ter uma vida frutífera, a gente precisa sair da mesmice. Nós estávamos conversando agora aqui fora, nós estamos preocupados conosco. As igrejas estão preocupadas, a maioria das igrejas evangélicas no Brasil hoje estão pregando um evangelho antropocêntrico, um evangelho onde o homem está no centro de tudo, um evangelho onde o homem é favorecido, onde o bem-estar do homem está em foco, em primeiro lugar. Queridos, Jesus morreu não para te dar riquezas, o Senhor não morreu para nos dar casa, carro e roupa lavada, não. O Senhor Jesus morreu para que nós tenhamos vida e vida eterna. E o texto diz que quando nós estamos fazendo discípulos, a nossa recompensa já é garantida na hora. Nós acabamos de ler isso. Por quê? Porque a nossa recompensa não é para esta vida, a nossa recompensa é para a vida eterna. O texto que nós acabamos de ler em João 4 diz isso, que nós quando ganhamos, quando nós estamos ali ajuntando, nós estamos ajuntando para a vida eterna, quando nós estamos colhendo, quando nós estamos buscando. Versículo 36, quem colhe já recebe a recompensa e ajunta o fruto para a vida eterna. A recompensa é imediata, meus irmãos. A recompensa não é como se pensa, que é dinheiro, que são bens. Não, não é isso não. Jesus não morreu para te fazer rico. Jesus morreu para te fazer santo. Jesus foi ao céu para preparar a morada para os seus santos chegarem lá. Nisto nós glorificamos o Pai, quando nós fazemos discípulos, quando nós entendemos o nosso projeto.
o nosso propósito, a nossa motivação. Enxergue além do natural. Versículo 35 nós lemos: não dizei vós faltarem ainda 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Se nós olharmos para a nossa cidade, se nós olharmos para a nossa rua, nós vamos ver que o povo está pronto para ser colhido. Pensem, pensem. O Senhor, Ele está nos dizendo que nós não precisamos nos preocupar com a nossa subsistência do dia a dia. Disso Ele já cuida. Ele já nos abastece. Nós temos roupa, nós temos comida, nós temos casa, e disso o Senhor já está cuidando. Aqui o Senhor está necessariamente preocupado com o que está sendo feito com cada oportunidade que Ele está nos dando de produzirmos para a glória de Deus. Jesus está dizendo: vocês acham que deve existir um certo intervalo entre a semeadura e a colheita? Mas eu digo a vocês que eu acabei de semear a semente e a colheita já está acontecendo. Ele está se referindo ao bate-papo que ele está tendo com a mulher samaritana. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Eles não se bicavam. Um judeu, quando precisava atravessar para a cidade, depois lá da frente, depois de Samaria, eles davam a volta, eles andavam muito mais, só para não ter que passar no meio de Samaria, que eles eram inimigos. E Jesus, ele vai justamente por Samaria, e ali ele já planta a palavra na vida daquela mulher. Aquela mulher imediatamente já sai contando o que Jesus estava falando, e aquela cidade de Sicar todinha ali, aqueles homens reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Enquanto seus discípulos estavam pensando no natural, Jesus já estava fazendo o sobrenatural. Nós precisamos olhar com a ótica de Jesus Cristo e vivermos no sobrenatural. Nós não podemos olhar para o campo, olhar para o mundo e ver, olha, está faltando pouco. Não, nós vivemos numa época onde está muito fácil colhermos o evangelho. Sabe por quê? Todos pregam. Observe, se você abrir a televisão agora, se você abrir o celular agora, vai ter um monte de canal de YouTube pregando, vai ter um monte de canal de televisão pregando. Todo mundo prega, todo mundo semeia, todo mundo semeia, todo mundo semeia. Nós só precisamos colher. Nós só precisamos colher, mas nós não queremos nem isso. Eu já estou salvo, tá bom. O Sidney já ouviu falar de Jesus, se ele aceitar Jesus é problema dele, eu não preciso ir lá dar uma... Não. Jesus nos chamou para o relacionamento, para o discipulado. E o fazer discípulo é caminhar junto, é chorar junto, é passar raiva junto, mas é celebrar junto, é ir para o céu junto. Fazer discípulo dá trabalho. Gerar dá trabalho. Olha uma mãe, gera lá 9 meses, aí depois que nasceu, acabou, né? É isso? Não. Aí a mãe tem que dar mamar, tem que trocar fralda. Aí cresceu um pouquinho, já sabe se trocar sozinho, acabou, né? Não. Aí vai para o próximo passo e assim vai. Aí quando casa, você fala assim, acabaram os problemas. Não, e continua. Filho é filho. Por isso que a igreja hoje não quer gerar filhos. Por isso que a igreja hoje não quer gerar discípulos, porque isso dá trabalho. Então nós precisamos nos colocar agora diante do Senhor e falar: Senhor, eu sei que outros irmãos já pregaram aqui em Osasco. Eu sei que outros irmãos já semearam a Tua palavra. Mas, Senhor, me capacita agora. Me ensina, me ajuda, porque eu também quero participar desta colheita que vai redundar na glória do Senhor. Não dê a desculpa do tempo. Falta 4 meses, então, quando der eu faço. Aquela famosa desculpa, né? Eu vou estudar. Depois que eu me formar, eu começo. Aí o cara se forma, não, eu vou casar agora. Aí casa, não, agora eu quero filho. Agora eu quero isso. E as coisas do Senhor vão deixando. Tudo eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro. Irmãos, o Senhor está voltando. E a hora da colheita é agora. A hora chegou, a hora é agora. Nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor está nos dando. Nós temos tempo para tudo nessa vida, mas a oportunidade que o Senhor está nos dando agora, talvez não a tenhamos mais. Rick Warren diz o seguinte: a importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. Uau! Vou repetir. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você.
Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe a forma como ela utiliza o seu tempo. Essa fica para a nossa reflexão. Como temos utilizado o nosso tempo, o que nós temos valorizado. Uau, eu não vou continuar nesse parágrafo aqui não, porque é muita coisa para acontecer. O que nós estamos fazendo? Onde eu invisto o meu tempo? Ah, Senhor, ah, meu Deus, o Senhor está nos dizendo: o tempo é agora, não dá para desperdiçar. Eu fico imaginando Jesus indo lá para a cruz. Quando eu vejo esses filmes aí de Natal, de paz de Jesus indo para a cruz, eu fico imaginando exatamente isso. Imagina Jesus lá, ele é Deus. Ele podia virar e falar: pai, desculpa, mas eles não merecem, eu não vou morrer não. Deixa essa cruz aí. Porque é isso que nós fazemos diariamente. É isso que nós fazemos o tempo todo. Nós menosprezamos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós desprezamos aquilo que ele fez por nós. Se nós valorizássemos, nós estaríamos preocupados, ansiosos, desesperados por anunciar o mundo, anunciar o amor de Jesus Cristo ao mundo. Nós estaremos sofrendo com aqueles que estão sofrendo, perecendo, indo para o inferno. Vai lá no cemitério, lá agora, que vocês vão ver quantos jovens morreram, estão sendo enterrados amanhã cedo, sem conhecer Jesus, e talvez amigos nossos. Vai lá no Hospital São Paulo, na UTI, lá eu levo vocês lá. Vai lá que vocês vão ver homens e mulheres jovens morrendo. Às vezes até conhecidos nossos, porque nós estávamos fazendo o quê? Netflix, YouTube, Instagram, perdendo tempo com outras coisas. Eu não estou dizendo que isso é errado, não é pecado isso não. Mas como diz, acabamos de falar, quanto tempo nós temos investido com coisas supérfluas, efêmeras, sem valor nenhum, e deixamos de investir tempo naquilo que vai produzir frutos para a vida eterna. Gente, eu sei que eu pareço chato, que eu pareço um doido falando, mas é esse o papel da igreja. Nós precisamos entender e captar isso. Senão a gente para, vamos para a nossa casa, cada um vai para a sua, já era. Esse é o nosso chamado. Nós nascemos, fomos chamados com um propósito. Jesus morreu para nos trazer este propósito de vida. Se a nossa vida não for gerarmos e produzirmos frutos para a glória do Senhor, nossa vida vai ser um fracasso. A hora é agora. Versículo 35, parte B. Levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe a recompensa e ajunta fruto para a vida eterna. Como eu já mencionei aqui, hoje está muito simples, está fácil pregar o Evangelho. O que é difícil é viver o Evangelho. Falar é fácil. Nós vamos ver aí um monte, como eu disse, um monte de YouTube, um monte de TV, um monte de tudo falando do Evangelho. Difícil é viver o Evangelho. E aquele que vive o Evangelho é aquele que produz discípulos. Um produtor em época de colheita. Eu não sei aqui quantos conhecem a roça, quem já trabalhou na roça. Eu não trabalhei na roça, eu não conheço o pessoal de roça, mas eu já vi filmes. Eu já fiz evangelismo no interior de São Paulo. Eu sei como que é um pouquinho, mas vocês também devem saber. Em época de colheita, agora tem os tratorzão, né? Mas esquece essa época dos tratores. Pensa na época da enxada mesmo. Na época de colheita, o produtor mal dormia, porque ele queria colher tudo. Sabe por que ele queria colher logo tudo? Para vender e fazer dinheiro. Ele queria, rapidinho trabalhar, vamos ceifar, vamos colher. A gente já leva e já pega a recompensa na hora, o nosso salário. Estão lá ansiosos, desesperados para fazer, né? Para fazer a sua colheita. Nós não estamos nessa mesma pegada. Nós deveríamos ser assim. Nós deveríamos acordar já pensando em quais frutos nós vamos dar para o Senhor hoje. O que eu vou fazer hoje? Como que eu posso honrar ao Senhor hoje? O que a minha vida vai produzir, que vai dar frutos para o Senhor hoje? Nós não temos mais essa ansiedade, isso acabou. E nós precisamos de um reavivamento. Eu não estou falando de reavivamento, aquela coisa do reteté, não estou falando disso não. Mas eu estou falando que nós precisamos voltar à vida, à paixão, ao primeiro amor. É isso que nós precisamos. O ano vai começar daqui a pouco, né? Aí a gente vai falar o quê? Não, deixa para depois do carnaval. É igual na escola. Quando começam as aulas? Depois do carnaval. Quando? Depois do carnaval. E tem muito crente que é assim. Quando que você vai produzir? Depois do carnaval. Aí chega no carnaval, não, depois das férias de julho. E assim vai.
Aí daqui a pouco está lá dezembro de novo, a gente falando a mesma coisa. O que eu produzi? Nada. O que eu fiz? Nada. Uma igreja que não batiza, uma igreja que não discipula, uma igreja que não ganha almas para Jesus, não é uma igreja saudável. E eu temo pelas nossas vidas, eu temo pela nossa igreja. Uma igreja que não produz discípulos, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não ganha almas para Jesus, que não faz discípulos, não é uma igreja saudável. Precisamos aproveitar o ano que o Senhor está nos dando de novo. No ano novo, novas oportunidades, novas metas, novos propósitos. Talvez você esteja pensando naquilo que não deu certo em 2022 e quer fazer de novo. Quer tentar de novo para que isso aconteça em 2023. Vamos trazer o Senhor para os propósitos, para os projetos, para os objetivos. Vamos gastar energia com as coisas que valham a pena. O Senhor está fazendo o novo de novo. O Senhor está nos dando o novo de novo. 1 de janeiro de 2023 não é o 1 de janeiro de 2022. Não é. 2022 acabou. Nós temos agora novas oportunidades para que possamos entender que o propósito, o nosso propósito, é glorificarmos a Deus. Então está na hora de nós priorizarmos o que Deus prioriza. E o que Deus prioriza? Indivíduos. Deus prioriza vidas. Deus prioriza vocês. Deus prioriza aqueles que estão lá nos bares. Deus prioriza o nosso parente, aquele nosso tio, aquele nosso vô, o amigo, o pai, a mãe, o irmão, aquele que não conhece Jesus ainda. É isso que é a nossa prioridade de vida. É essa que é a prioridade do Senhor. Se o que foi planejado no passado não deu certo, foi porque o foco estava errado. Se queremos as bênçãos do Senhor, nós precisamos mudar de foco, precisamos mudar a nossa prioridade. Se nós não obtermos vitórias, nós não obtivemos vitórias, foi porque nós lutamos da maneira errada, com as armas erradas. E nós jamais vamos obter resultados diferentes agindo da mesma forma. Nós precisamos mudar se queremos ser diferente. Nós precisamos repensar. Quais frutos eu produzi esse ano que redundaram para a glória de Deus? Se não o fiz, agora a gente tem uma nova oportunidade de fazer. Que nós possamos em 2023, meus irmãos, ganharmos vidas para Jesus. Ainda que seja uma vida para Jesus. Vamos ganhar uma vida para Jesus. Nós não fizemos isso em 22. 21 talvez também não. Mas agora é a hora, o Senhor está nos dando novas oportunidades. E eu fecho a minha fala aqui, com João 15:8. Nisto o meu Pai é glorificado, em que deis fruto para a glória de Deus. E assim sereis meus discípulos. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com vocês.